Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Ainda que o Senhor é excelso, Ele atenta para o humilde, mas o soberbo Ele conhece de longe. Andando eu no meio da angústia, Tu me revivificarás e estenderás as mãos contra a ira dos meus inimigos, e a sua destra me salvará. E o Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre, e não me desampare das obras das tuas mãos. O salmista Davi, no Salmo 138, do verso 6 até o 8, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele era um homem humilde, né? E Deus atentava para ele. Que Deus possa abençoar toda a nossa audiência maravilhosa, espalhada por todo esse país e em outras partes desse mundo, em especial ali em Moçambique, né? Que Deus abençoe a todos, e nós desejamos que todos tenham uma ótima recepção. Que Deus vos abençoe. Aqueles que estiver angustiado, aqueles que estiver triste, aqueles que estiver oprimido, Deus certamente, através da sua palavra, os libertará, né? Que Deus vos abençoe a todos. Quero desejar à nossa audiência maravilhosa um bom dia com Jesus, né? Que Deus abençoe a todos. Que o programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem precursora da segunda vinda do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que todos sabem que quando Jesus veio aqui a primeira vez na terra, ele teve um mensageiro, que foi João Batista, né? João Batista foi o precursor da primeira vinda de Jesus, e ali ele trazia aquela mensagem difícil, aquela mensagem dura, né? Aquela mensagem rústica, né? Mas ele era o precursor, e muitos odiaram ele, e assim é também nos nossos dias de hoje. Na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, também temos uma mensagem, e também temos o precursor dessa mensagem. Que Deus abençoe a toda a nossa audiência, que Deus ajude cada um. Hoje nós vamos meditar no livro de São Mateus, no capítulo 11, do verso 27 ao 28. Mas, antes de tudo, nós iremos ouvir uma faixa musical com a cantora Sara Farias, que é Sobrevivi, né? Que Deus abençoe toda a nossa audiência maravilhosa. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo do
Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, sobrevivi, 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 sobrevivi. Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Aqui nós encontramos que no livro de São Mateus, né, que Jesus Cristo, ele, quando esteve aqui na terra, ele deixou exemplo, né? Hoje o povo não quer mais saber o exemplo de Jesus. Que nem nós vemos aqui, São Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas, porque o meu jugo ele é suave e o meu fardo é leve. Santo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aqui está a sua palavra, Senhor, o pão que desceu do céu, e a sua palavra é que alimenta nossas almas. Nessa hora, Senhor, de tanta treva religiosa, mas o Senhor ainda, como disse o profeta Zacarias, no capítulo 14, verso 6, que no tempo da tarde haveria luz. E eu creio que a luz está raiando, as trevas estão por aí, mas a luz está raiando. Como diz a tua palavra no Salmo 119, lâmpada para meus pés e luz para os meus caminhos, é a tua palavra, Senhor. Então, Pai, vivifica essa palavra dentro de mim e dentro de cada um que irá ouvir essa mensagem, Pai, que essa mensagem ela possa penetrar na alma, que Deus possa abençoar cada um, Senhor, que possa entender o seu programa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós
queremos falar um pouquinho sobre humildade. A humildade, ela está quase extinguida da face da terra, né? Hoje é tão poucos que sabem o que é humildade. Na verdade, a humildade ela é uma virtude que Deus dá para as pessoas. Não é a coisa que se adquire aí estudando uma teologia, uma filosofia. Não. A virtude, ela é uma virtude que você adquire, a humildade. A humildade, eu digo, é uma virtude que você adquire. Quando Jesus Cristo ele andou aqui na terra, ele era tão humilde que por isso que ele não foi aceito pelos religiosos. Os religiosos contradiziam com Jesus Cristo, porque eles liam lá as leis de Moisés e eles acreditavam, como diz que o Messias viria, e eles estudavam as leis e ali eles pensavam que esse Messias seria assim um homem eloquente, seria um homem esbelto, seria um homem bonito, né? Mas não, Jesus Cristo, ele veio de uma maneira totalmente diferente. Vocês podem até encontrar aqui no livro do profeta Isaías, né? Que como que ele era. Por isso que os religiosos chocaram com a maneira dele. Eles pensavam assim, mas não pensava que esse Messias aí seria um homem diferente. Aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, vocês podem encontrar que, a partir do verso 3, eu digo, ele era desprezado, ele era o mais indigno, né? Ele era o mais indigno. E ele era um homem de dores, né? Experimentado nos trabalhos, como um que os homens escondiam o seu rosto. E ele era desprezado. E não fizemos caso dele, e não fizeram caso dele algum. Mas verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si. E reputamos ele por aflito. Nós vemos aqui que ele era muito humilde demais. Só que tinha uma coisa, quando ele chegava nas praças, as crianças vinham até a ele, e ali ele com aquelas rouponas, né, com as vestes compridas, toda empoeirada, quem sabe de andar naquelas estradas, ali fedentina, de urina de gado, urina de ovelhas, né? E ele, então, ele chegava nas praças, as criancinhas vinham até ele, e ali acariciava as suas pernas, né? Como ele era tão maravilhoso, né? Ele era humilde bastante. As crianças gostavam muito de Jesus. E eu creio, irmão, que os dias que nós estamos vivendo não pode ser contrário. E nós vemos também que a humildade dele era tão grande. Vocês sabem que ali, quando ele esteve naquele jantar, daquele Simão lá que ele foi convidado, né? Embora que aquele Simão convidou Jesus Cristo, não assim para dar um jantar com amor, com carinho, não. Fez aquele jantar para zombar dele, né? Para ver se realmente ele era o profeta de Nazaré. E ali, vocês sabem que aquela mulher prostituta, né? Ela, quando viu que Jesus estava lá na casa do Simão, ela desejou tanto ir ter com Jesus e ela procurou um jeito, né? E ali, aquela mulher foi lá, levou ali um perfume, né? E foi lá para Jesus Cristo. E lá ela se ajoelhou, lavou os pés de Jesus com as lágrimas do seu rosto, enxugou com seus cabelos, né? E Jesus perdoou todos os pecados dela. Também temos aquela outra passagem daquela mulher que foi pega em adultério, né?
quando aqueles dois homens trouxeram aquela mulher apanhada em adultério, trouxeram até ele. Não vamos falar assim muito, porque senão o tempo não vai dar. Mas ali trouxeram e falaram assim, bom, se na lei de Moisés manda se achar uma mulher em adultério, pegada em flagrante, é para matar na pedra, vamos ver o que ele vai falar. Só que chegaram lá, eles decepcionaram, porque Jesus Cristo falou para eles assim, olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles não tiveram como atirar a pedra, porque eles tinham nascido em pecado, e ali então eles foram embora. E aquela mulher, então Jesus falou para ela, olha, você vai e não peca mais. E nós encontramos, meu irmão, que hoje em dia a gente vê tantas pessoas que têm uma humildade cínica, né? Tem muitas pessoas hoje que têm uma humildade muito cínica, tanto na educação, tanto na política e em especial nas religiões. Hoje você vê aí homens que quando eles querem adquirir um ministério numa igreja, ele chega ali com aquela aparênciazinha de humilde que todo mundo sente tanta dó dele. E ali, então, apoia aquele homem, dá uma força para ele, dá um apoio para ele. E quando ele toma posse, ele parece um tsunami. Acaba com tudo. Eu posso falar com propriedade que isso já aconteceu comigo. Muitas pessoas, a gente vai trabalhar com eles, pensa que ele tem humildade, tem nada. A humildade dele é uma humildade igual a de Judas Iscariote. Quando Jesus falava assim, eu não escolhi a vós 12, e ainda um de vocês é o diabo. E ali, Pedro, como era muito nervoso, se preocupava, pensava, será, meu Deus, quem que é esse que é o diabo? Será que é eu? Quem sabe Mateus, quem sabe o próprio Tomé pensava, e o sujeito que era o diabo, que era o Judas Iscariote, nem se mudava a feição. Ele tinha uma humildade cínica. E assim as igrejas hoje tá cheias de pregadores com humildade cínica. Não tem humildade coisa nenhuma. Vocês podem encontrar aqui no livro de Atos, no capítulo 2, ali a partir do verso 38, que Pedro, quando ele fez aquele discurso ali, depois que eles foram lá pro cenáculo, eles foram revestidos do poder. O poder de Deus, ele tira do homem tudo que não presta. Esses homens hoje estão inchados de orgulho, de glamour, de tantas coisas. E ali então, depois que saíram do cenáculo, ali eles foram pregar o evangelho. E ali então, diz que ele pregou para mais ou menos 3.000 pessoas. E eles perguntaram para Pedro e para os demais apóstolos. Pedro disse, vocês têm que se arrepender dos seus pecados. E ali não houve assim uma discrepância, né? Porque eles perguntaram para Pedro e para os demais. Ali não houve uma discrepância, que nem hoje, né? Hoje é tanta discrepância dentro das igrejas, é tanta discórdia. Mas ali não houve discórdia, né? Aí podia alguém falar assim, ó Pedro, desculpa, mas você não tem assim leitura, você nunca estudou nada. Você, Pedro, fica para um canto. Não, ali eles respeitavam, cada um mostrava humildade para o outro. Mas hoje, se um membro vai falar qualquer coisa com o seu pastor, isso já aconteceu comigo, e uma coisa que acontece, por falta de humildade, aqui vocês podem encontrar no livro de 1 Crônica, né? Nós podemos encontrar aqui 1 Crônica, no capítulo 7, no versículo 14, que o próprio Deus diz assim, ó, se o meu povo, que se chama, hoje está cheio de povo chamando o nome de Deus,
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, não adianta, se você não andar em humildade, não adianta. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvireis do céu e eu perdoarei os seus pecados e sararei a terra. É por isso que hoje as igrejas estão cheias de tantas coiseiras. Por quê? Ninguém quer mais saber de humildade. Vocês podem ver os políticos, né? Os políticos nem saem pra... Hoje não sai mais na rua. Antigamente saía. Você olhava pra casa daquelas pessoas, você tinha misericórdia dele, coitado, né? Dá uma oportunidade pra ele, ser um vereador, ser um governador. Ali você dava o seu voto pra ele. Procurasse ele depois dele tomar posse. Ele falava que nem te conhecia. E assim acontece hoje. Hoje a gente vê tantas igrejas sendo destruídas por falta de humildade. Eu, certa ocasião, falei para um pastor que algo estava errado na igreja. Depois ele me deu uma exortada. Falei para ele, pastor, o senhor está errado. Se hoje um membro fala, eu concordo, tudo bem. O irmão Brano, nosso profeta, que veio no espírito e virtude de Elias, ele foi humilde. Ele falou assim, se vocês veem eu, às vezes falar algo que não deu certo, que não está correto, às vezes eu cometi um equívoco, aí não me chama no púlpito não, mas vamos lá no escritório, mostra para mim onde é que eu falhei, e se realmente eu falhei, eu vou me consertar. Mas hoje não. Vai lá para um pastor, para um bispo, para um da igreja lá para você ver, vai. Te dá uma exortada no púlpito lá, você sai de lá amarelo. Ele não quer conselho mais. Ele não tem suficiente espírito. O irmão Brana, ele era um profeta de Deus e ele era humilde. Conta-se a história. Ele pregou uma mensagem intitulada Ao Nascer do Sol. Eu acredito que hoje, se nós falar com o nosso pastor, ou com o bispo, o arcebispo lá, o apóstolo lá, ele falou, meu, fica na sua aí, que quem é o chefe da igreja aqui é eu. Eu já vi tantos pastores falando assim, abaixo do Espírito Santo, quem manda aqui é eu. Quantos quebra a cara? Porque não humilha. O próprio Jesus diz, os exaltados será humilhado. E é mesmo. Coisas acontecendo dia a dia e vai acontecer mais. Tem tantos que estão exaltados, pregando com a vida torta, com a vida errada, no adultério, na prostituição, roubando, mentindo, enganando, trapaçando. Acha que pode. São exaltados. Mas Deus, na hora certa, vão tratar com cada um deles. Aí eles vão ver, eles vão ser humilhados. E nós vemos que, quando eu estou falando a respeito da mensagem ao nascer do sol, o profeta William Marlon Branham, que veio no espírito e virtude de Elias, ele estava no seu escritório e a sua esposa tinha saído para a cidade, mas os filhos para fazer compra, e nisso passou um bocado de tempo, e hoje nos Estados Unidos não é que nem no Brasil não, né? Hoje você tem que colocar um muro que parecendo um muro de uma cadeia, né? Que tanto ladrão que tem aqui. Mas lá nos Estados Unidos não. Os muros tem casar que nem muro não tem. Aí uma menininha, quem sabe de uns 10 aninhos de idade, ela bateu palma. Aí o profeta olhou assim pela janela, ele não viu ninguém. Ele pensou, deve ser engano meu. Aí passado mais uns minutinhos, a menininha bateu palma de novo. Aí ele saiu lá fora. Quando ele saiu lá fora, aí ele olhou a menininha de olhos azuis, cabelinho louro. Ela chegou e trouxe um cartãozinho e ela falou assim,
irmão Brana, aqui está um cartão da parte do meu pai e da minha parte. O pai dessa garotinha era um cadeirante. Olha só que coisa. A menininha, o pai dela era um cadeirante. E ela levou, então, um cartãozinho escrito Ao Nascer do Sol. Esse cartão, irmão Brana, veio da parte do meu pai e da minha parte. O profeta pegou, justamente, era o mês de abril, o profeta ia pregar uma mensagem sobre a ressurreição de Cristo. E ali ele tirou uma mensagem daquele cartãozinho. Se fosse um outro hoje, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Hoje, o que tem muitos hoje, são pessoas que não têm respeito. E nós vemos também, aqui no livro de Eclesiástico, vocês podem ler, que geralmente os humildes, é eles que dão vitória. É os humildes que têm vitória. E aqui no capítulo 9 de Eclesiástico, a partir do versículo 11, o tempo nosso é pouco, mas vocês vão ver que... Olha só, agora muitos acham que a sabedoria que Deus dá para o pastor, para o bispo, arcebispo, ou seja, apóstolo, eles acham que aquela sabedoria é para ele fazer um proselitismo, um exibicionismo. Aqui, ó, veja bem, a sabedoria muitas vezes é mais útil para os outros. A sabedoria é para os outros. Não é para você fazer coisas daí, espantar a igreja, não. E aqui diz que esse homem, ele era um homem que, e vivia nessa cidade, um sábio, muito pobre, que ele livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Ninguém sequer lembrava do homem, de tão humilde que ele era. Mas ele livrou a cidade. Vocês sabem muito bem também que o José do Egito, todos conhecem a história, ele era um homem muito humilde, né? E ele ali foi vendido para o Egito por causa da inveja dos seus irmãos. E ali ele foi vendido. Aí, passados uns tempos, houve uma fome em outros países. E ali o Jacó mandou os seus filhos lá para o Egito, porque ficou sabendo que lá tinha alimento em abundância. E quando chegou lá, eles não sabiam, os filhos de Jacó não sabiam que o governador lá do Egito, olha o que é a humildade. Mesmo na prisão, por causa da mulher de Potifar, aquela mulher que tinha um espírito de prostituta. Então ele estava lá preso na prisão, e lá, então, ele revelou o segredo do sonho, né? Do padeiro e do copeiro. Depois, passado um tempo, ele saiu de lá e foi ser o governador do Egito. Então, quando os irmãos de José chegou lá para comprar, quando viram que era ele, reconheceram que era ele, aí o que aconteceu? Foram humilhados, né? Pensaram, olha só, quem nós jogamos... Quantos hoje é jogado da igreja? Pessoas humildes. Quantas pessoas jogadas da igreja hoje? Pessoas humildes. Por causa da arrogância. Eu já tenho falado várias vezes. Tem um demônio que opera grandemente. Não vou falar na vida de todos, mas na maioria dos pastores. Tem um demônio chamado autoritarismo, prepotência e arrogância. Essa prepotência, essa arrogância acaba. E nós vemos então que o José, então, deu alimento para eles e eles foram embora. Quando eles chegaram lá na casa do seu pai, falaram pro pai dele, mas, pai, eu vou contar uma coisa pro senhor. O que é, meu filho? O senhor não sabe quem que é o governador lá do Egito. É o José, o nosso irmão, aquele que nós vendemos por causa da inveja.
A inveja é uma desgraça. Tem muitos pastores, quando eles percebem que se um membro está ali começando a desempenhar por Deus, logo, logo ele já é dispensado. E não é assim que acontece, meu irmão. Nós estamos vivendo uns dias de nós temos que orar, nós temos que pedir a Deus a humildade, a misericórdia, porque como diz Pedro, né? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, que no seu tempo ele vai exaltar. Eu não estou falando isso daqui para me glorificar a minha pessoa, não. Eu estou falando, eu tenho sofrido demais. Eu tenho sido humilhado, mas humilhado mesmo. Mas eu tenho profetizado tantas coisas. Outro dia, um pastor chegou em mim e falou na minha cara: você tá falando na cara, você tá falando na carne, rapaz. Eu falei: pastor, se eu estiver falando na carne, Deus vai me condenar. Mas o senhor vai ver se dentro de 3 meses. Foi 3 meses, a igreja caiu. Destruiu tudo. Eu cheguei em um outro, aqui em Presidente Prudente, chamei ele numa rua, falei pra ele: o senhor não mudou o seu procedimento? A igreja vai se desfazer. Vai lá ver se desfez ou não se desfez. Por falta de humildade. Ninguém quer mais humildade, não. Agora, Jesus, que nem hoje, hein? Hoje você fala assim: olha, você tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme diz a palavra de Deus. E aqui está em São João 13, né? Olha só o que Jesus chegou a dizer. São João 13, vamos aqui, porque mais para baixo, que o tempo já foi mesmo. Jesus chegando dizendo assim, depois que ele lavou os pés dos discípulos, São João 13, 12, vocês que é leitor aí, ó. Depois que ele lavou os pés dos discípulos, né? Tomou as suas vestes, sentou outra vez à mesa e disse: vocês entenderam o que eu tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés de uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais também. Jesus, então, ele deu o exemplo para nós seguir. É tão difícil a gente ver hoje. Hoje tem pessoas que gostam de tantas pessoas de destaque, mas ninguém estende a mão para o miserável que está na rua. Hoje nós vemos animais. Hoje a gente vê animais na rua aí que tem muito mais amor. Esse dia eu li uma matéria, a polícia estava procurando um homem que havia desaparecido. E esse homem, segundo a família, ele tinha saído com um cachorro. E o homem, não sei se deu um infarto nele lá, ele caiu na estrada e morreu. E o cachorro ficou lá cuidando do corpo dele. A polícia achou por causa do cachorro. Aqui nessa cidade mesmo de Presidente Prudente. Vai lá, na Praça 9 de Julho lá. Outro dia eu estava lá, eu fui levar lá uma blusa de frio, lá pro mendigo de rua lá. E lá tinha o cachorro dele lá, né? Ali. E eu fui jogar a blusa em cima dele, e o cachorro quis me morder. Você vê? Que tanto amor que o bicho tem. Agora, hoje não. Hoje as pessoas falam de humildade, humildade. Agora, tem pessoas que ele não tem doçura. Tem pessoas que ele não tem doçura. Você chega perto de certas pessoas, ele parece um limão de azedo. Parece que a humildade dele parece um limão azedo. Não tem prazer de abraçar o seu irmão, abraçar aquele pobre coitado que está precisando de ser estendido a mão. Mas é assim mesmo. Mas um dia desse, é que nem o próprio Jesus chegou a dizer,
lá em São Mateus 7, né? 21. Naquele dia, muitos vão falar, mas Senhor, eu curei os enfermos, eu preguei o seu evangelho, mas você não foi humilde. Você foi um praticante de iniquidade. Gente, ser iniquidade, pecado, não é eu cobiçar uma mulher na rua, isso não estou fazendo isso. Não é eu cobiçar uma mulher na rua, não é eu beber um copo de cerveja, não é eu ir jogar na loteria. Tudo isso é um atributo do pecado. Mas o verdadeiro pecado é a iniquidade, a incredulidade. Tem tantas pessoas que deixam de fazer o bem. Vamos ser mais humildes. A humildade é de Deus. Que Deus os abençoe. Foi lá, né? Que Deus atenta para os humildes. Você quer ser uma pessoa que Jesus Cristo, Ele te ama? Ser humilde para com seus irmãos. Agora, se você não é humilde com o seu próximo, você também não é humilde para com Deus. Deus abençoe. O meu muito obrigado. E volte nos ouvir assim, na próxima apresentação, com fé no Filho de Deus, a fé que há de vencer o mundo, em nome de Jesus.